Nós hoje entraremos no capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Então, deixa a tua Bíblia aberta aí na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. E não se perca, né? Nós estamos neste quarto encontro da série. No primeiro domingo, pastor Ricardo Glavan, da Brasa Zona Norte, lá de Porto Alegre, ministrou para nós sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Num segundo domingo, nós ministramos sobre a supremacia de Cristo, Cristo que está acima de todas as coisas, Cristo que está acima dos principados e potestades, Cristo que está acima dos reis e governos, Cristo que está acima de toda a criação e de todo o universo, e Cristo é supremo e superior também à nossa vida. No terceiro domingo, nós falamos sobre a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente para nós e nós não precisamos de mais nada para sermos libertos, para sermos curados e para alcançarmos o perdão, para alcançarmos a salvação. Nós não precisamos de obra nenhuma, de ritual nenhum, de sacrifício nenhum, de curso nenhum. Nós não precisamos de mais nada além de Cristo Jesus. Ele é suficiente. E hoje nós entraremos no capítulo 3 e falaremos sobre o senhorio de Cristo. Cristo como Senhor. Nós não podemos desconectar as coisas. Se Cristo é supremo, ele tem supremacia, ele é soberano. Se Cristo é suficiente, Cristo deve ser Senhor das nossas vidas. E nós vamos entender isso nessa noite. Então eu te convido a pegar sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Colossenses, a partir do capítulo 3, e deixa a tua Bíblia aberta e vamos conversar um pouco para você entender algumas coisas, contextualizar algumas coisas, para você compreender aquilo que nós precisamos para essa noite. Meu amado irmão, minha amada irmã, você lembra, nós estamos falando desde o início que a carta de Paulo, ela é escrita, endereçada à igreja de Colossos, certo? Porque Epáfras, o fundador desta igreja, ele vai procurar o apóstolo Paulo, quando Paulo estava preso em Roma, ele vai procurar o apóstolo Paulo para fazer uma denúncia de algo que estava penetrando no meio da igreja, no seio da igreja, em Colossos, uma heresia que é conhecida na tradição cristã pela heresia de Colossos. Tal era a singularidade desta heresia. Ela misturava tantas coisas, como nós vimos na semana passada, nós estudamos muito sobre isso, pontualmente na semana passada, né, aquilo que misturava essa heresia, e nós podemos ter a convicção de que nos tempos que nós estamos vivendo, e muito perto de nós, o que nos rodeia, nós somos cercados nos dias de hoje, no contexto atual, por coisas semelhantes. E nós precisamos, então, voltar às Escrituras, voltar à Bíblia Sagrada, o que muito se perdeu, infelizmente. Muito é da mente humana e pouco é da Bíblia Sagrada. Nós precisamos, então, voltar para a Bíblia Sagrada, nos debruçar sobre ela e, então, compreender aquilo que o próprio Senhor Deus já falou através da sua palavra. Então, nós precisamos compreender isso, e é isso que nós estamos estudando, e é isso que nós vamos continuar estudando nessa noite. Então, acompanhe conosco e faça aí as tuas notas. Meu irmão e minha irmã, você sabe muito bem que, como fruto, o resultado da rebeldia contra Deus, o homem se tornou escravo dos seus próprios desejos, o homem se tornou incapaz de fugir das suas próprias vontades egoístas, da sua vontade orgulhosa, da sua soberba, das suas próprias vontades e desejos mesquinhos e malignos. E numa fuga da verdade, o homem tentou, ao longo da história, justificar os seus atos de rebeldia, criando para isso filosofias, ideologias
e até mesmo religiões, que nada mais eram do que, na verdade, uma síntese, um resultado dos desejos egoístas, orgulhosos do próprio homem. É tudo isso que o homem tenta criar para justificar a sua rebeldia, nada mais é do que resultado do seu desejo orgulhoso, da sua própria rebeldia. E num anseio por autonomia, num anseio por viver uma suposta liberdade, o homem rompeu com Deus e buscou viver uma pretensa liberdade longe de Deus, tentando uma autonomia, tentando algo contra Deus. O homem vai romper com Deus, o homem vai então buscar essa liberdade longe de Deus. Só que como resultado disso tudo, a nossa visão ela ficou maculada pelo pecado. E nós passamos a confundir as coisas. A nossa relação com Deus foi comprometida pelo pecado. E nós passamos a fugir e nos esconder. E escute bem isso. Nós passamos a fugir de Deus e nós passamos a nos esconder de Deus por medo de Deus. E nós vemos isso desde o início. Adão, por exemplo, quando Deus chega para Adão e pergunta a Adão onde está, Adão vai dizer para Deus, eu tive medo, eu me escondi porque eu tive medo de ti. Então, o pecado macula a nossa visão que temos de Deus e o nosso relacionamento com Deus é machucado, o nosso relacionamento com Deus é fragilizado e nós começamos a olhar para Deus com medo. E Adão vai dizer, eu tive medo e é por isso que eu me escondi. Na parábola dos talentos, onde o Senhor concede aos seus servos talentos, aquele servo que enterrou o seu talento, ele vai, quando ele é questionado por que ele fez isso, ele vai dizer, olha, eu sei que tu és um Senhor severo, e por isso eu escondi, porque eu tinha medo. Então, olha só, eu tinha medo de perder alguma coisa, e por isso eu escondi, porque eu tenho medo de ti, ó Senhor. Na parábola do pai, que tem 2 filhos, quando aquele filho, o mais novo, sai de casa, perde tudo e volta, o filho pródigo, quando ele volta, ele chega para o pai e diz, olha, eu não tenho mais o direito de ser chamado teu filho, então me trata como um dos teus empregados, porque não é justo que eu seja tratado como teu filho. Veja o que o pecado faz na vida da humanidade, na vida do homem, na vida da mulher. Macula a nossa relação com Deus, macula, machuca, mancha, deturpa a nossa visão de Deus, e nós começamos então a fugir de Deus, nós começamos a ter medo de Deus. Amados, por causa da queda, inevitavelmente o homem se tornou escravo do pecado. E como fugitivo, ele se esconde de Deus, porque ele foi enganado por Satanás e ele então passou a ter medo de Deus. E nessa busca, como um errante, nessa busca por uma liberdade que nunca será alcançada, ele vive todos os seus dias buscando em algum lugar essa liberdade que nunca vai ser de fato e de verdade alcançada longe de Deus. A grande verdade, meu irmão e minha irmã, é que muitas vezes o que nós acreditávamos que seria liberdade, na verdade era uma escravidão. E aquilo que nós pensávamos erradamente que seria escravidão, isso sim, de fato, era a verdadeira liberdade. A liberdade que só Cristo pode nos proporcionar. Porque longe de Cristo não existe liberdade. Longe de Cristo não existe verdadeira liberdade. Longe de Cristo só existe escravidão ao pecado. Longe de Cristo só existe medo. O homem natural não é livre,
mas ele é escravo do pecado, ele é preso pelo pecado. O homem natural, ele é imerso no pecado, assim como um animal é envolvido pela lama. Ele não pode agir de outra forma a não ser no pecado, porque ele está imerso no pecado. Ele não consegue fugir por si só desta prisão. E o pior, meu irmão e minha irmã, é que o homem natural por si só, ou ele não quer sair da prisão, por sua própria vontade, ele não quer sair da prisão, ou ele nem reconhece, ele não sabe que ele está numa prisão. E você precisa entender isso, e nessa noite a palavra é o puro evangelho, nós estamos falando do evangelho. Você precisa entender que o homem natural, ele não consegue fugir da prisão, onde ele está escravo do pecado, ou ele não quer sair da prisão, ou ele nem sabe que está numa prisão. Só que existe uma grande verdade nisso tudo. O homem, ele precisa ser liberto do poder do pecado que o prende. Ele precisa de um poder mais forte que as cadeias que o prendem. Ele precisa de um libertador. Ele precisa ser liberto. O homem natural precisa ser liberto. E então o próprio Senhor Jesus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 8, ele vai dizer: se, pois, o Filho Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente é que sereis livres. Então, o que Jesus estava dizendo? Vocês precisam de um libertador. Vocês precisam de alguém que vos liberte. E se este, o Filho do Deus vivo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amado irmão e amada irmã, Jesus Cristo, que tem supremacia, e Jesus Cristo, que é suficiente para as nossas vidas, ele é o único que pode verdadeiramente nos libertar de todas as prisões. Por quê? Porque ele é o Senhor. E sendo o Senhor, escute bem, meu irmão e minha irmã, sendo o Senhor, ele está acima de tudo e de todos. Sendo o Senhor, ele está acima de todo principado e potestade. Sendo o Senhor, ele está acima de toda filosofia, de toda ideologia, de todo sistema político. Sendo o Senhor, Jesus Cristo está acima, ele é superior a todo governo ou império, porque ele é o Senhor. Um teólogo holandês que nasceu no século XIX, Abraham Kuyper, certa vez escreveu dizendo que, escute essa frase, não há 1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer é meu. Por quê? Porque Cristo é Senhor sobre todas as coisas. O que Abraham Kuyper estava dizendo, em outras palavras, é que de todo o universo, todo centímetro quadrado em todo o universo, Jesus Cristo, que é Senhor, tem o direito de dizer: tudo é meu. Tudo é meu, porque Ele é soberano, Ele é Senhor. Amados, nós precisamos crer em Jesus, confiar em Jesus, nós precisamos obedecer, caminhar, nos submeter a Jesus, para que assim e apenas assim, meu irmão e minha irmã, você que está me escutando, você possa completa e eternamente ser emancipado, livre da escravidão do pecado, livre do medo e da culpa, mas completa e amorosamente submisso a Cristo, porque Ele é Senhor. Mas às vezes, meus irmãos, as nossas maiores lutas, as nossas maiores aflições, desesperos e falta de sentido na vida é apenas uma falta de senhorio. Escute bem. Os nossos maiores medos podem ser, na verdade, falta de senhorio.
Na verdade, as nossas maiores aflições e angústias podem ser falta de senhorio, ou uma falta de reconhecer o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. E, por favor, escuta bem o que eu vou te falar nessa noite. Porque a grande parte, eu ouso dizer que a maioria dos nossos dilemas e problemas na vida se dão porque nós não reconhecemos ou nós não temos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. E não reconhecer o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas pode se dar por muitas razões. A começar, em primeiro lugar, pelo nosso desejo humanista de sermos donos do nosso próprio nariz, o nosso desejo de autonomia. E nesse desejo de autonomia, de sermos donos do nosso próprio nariz, ninguém, inclusive Jesus, pode dizer o que eu devo, o que eu não devo fazer. Então eu não reconheço Jesus como meu Senhor, porque eu quero autonomia na minha vida, eu quero ser dono do meu próprio nariz. Mas meu irmão e minha irmã, me escute nessa noite em nome de Jesus. Não queira a autonomia de Jesus. Eu não quero a autonomia de Jesus, eu sou completamente dependente dele. Eu sou eternamente dependente dele. Amado irmão, amada irmã, como ovelha que eu sou, se eu tentasse guiar a minha própria vida, eu me perderia. E no Salmo 23, o salmista vai deixar isso muito bem claro. Se o Senhor é o nosso pastor, então é Ele que vai nos guiar a águas tranquilas, não é eu que vou encontrar as águas, é Ele que vai me guiar às águas tranquilas. Porque se dependesse de mim, meu irmão e minha irmã, se dependesse de mim, ovelha, eu mesmo, por minhas pernas, eu iria para o charco de lodo. E o salmista, no Salmo 40, vai deixar isso bem claro no Salmo 40. Foi Ele, o Senhor, que nos tirou do charco de lodo e firmou os nossos pés na rocha. Então, meu irmão e minha irmã, falar de autonomia para nós, seres tão pequenos que somos, amados, nós nos perderíamos. Então, se o Senhor é o nosso pastor, é Ele que nos guia às águas tranquilas. Mas uma outra razão pela qual nós muitas vezes não reconhecemos Jesus como nosso Senhor, e escute bem, é que por vezes, escute bem, é que por vezes nós achamos, nós pensamos, nós olhamos para Jesus como nosso amigão, como nosso companheirão, o nosso faixa, e nós não temos mais reverência a Ele como Santo Senhor que Ele é. Meus irmãos, nós precisamos ter mais temor a Cristo Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Filho unigênito de Deus Pai, Ele é Rei e Senhor. Ele não é meu amigão, meu faixa, e eu trato ele de qualquer jeito, e eu dou para ele a sobra do meu tempo, e a sobra dos meus recursos, e a sobra da minha vida. Não, ele é o meu rei, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. Sem ele, sem Jesus, eu sou apenas pó. Sem Jesus, a minha vida é um incansável caos. Sem Jesus, a minha vida é um desespero agoniante. A grande verdade, meus irmãos, a grande verdade é que na maioria das vezes, e a maioria de nós temos um problema de senhorio. Na maioria das vezes, nós temos problema de senhorio. Nós não temos, muitas vezes, um problema financeiro. O que nós temos é um problema de senhorio. Muitas vezes nós não temos um problema de relacionamento ruim. O que nós temos é um problema de senhorio. Quem é o Senhor da tua vida? Muitas vezes nós não temos problema de ansiedade, de angústia ou de depressão.
O que nós temos é um problema de senhorio. Quem é o Senhor da tua vida, meu irmão, minha irmã? Muitas vezes nós não temos um problema com o vício. O que nós temos é um problema de senhorio. Quem é o Senhor da tua vida, meu irmão e minha irmã? Muitas vezes nós não temos um problema com a pornografia, com a malícia. O que nós temos é um problema de senhorio. Quem é o Senhor da tua vida, meu irmão e minha irmã? Quem é o teu Senhor? Escute bem. O problema não é que a culpa é do outro. O problema não é que a culpa é da situação. O problema não é que a culpa é da tentação. O problema é que nós não reconhecemos o senhorio de Cristo. O problema é que nós não reconhecemos Ele como Senhor da nossa vida. Nós temos um problema de senhorio. E nessa noite eu quero trabalhar isso contigo, para que os teus olhos se abram, para que você compreenda quem é de fato Jesus Cristo na tua vida. Então leia comigo a partir do verso 1. Leia comigo a partir do verso 1, o capítulo 3. O capítulo 3 de Colossenses, a partir do verso 1, que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que nós temos uma nova vida em Cristo, já que nós morremos para o mundo, morremos para as velhas práticas e estamos vivos em Cristo, vivendo por Cristo e vivendo em Cristo, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Não se deixem enganar pelas coisas aqui, as coisas passageiras, transitórias. Mantenham o foco nas coisas eternas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, e aqui, olha o que Paulo vai dizer no verso 4, e quando Cristo, que é a sua vida, Cristo é a nossa vida, e aqui eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, quando ele vai dizer: já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então a minha vida é de Cristo. Então no verso 4 ele vai dizer: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Por exemplo, imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus, a ganância, e isso tudo é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre todos aqueles que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nessas coisas, mas agora não vivam mais como antes. Abandonem todas estas coisas, abandonem a ira, abandonem a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem indecente no seu falar. Não mintam mais uns para os outros, vistos que vocês já se despiram do velho homem. Nós não estamos mais presos na escravidão do pecado. Nós nos despimos do velho homem e todas as práticas do velho homem e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Meu amado irmão e minha amada irmã, somente quando nós nos submetermos ao senhorio de Jesus e quando nos tornamos os seus discípulos, é que verdadeiramente nós experimentamos a única liberdade transformadora. E a partir daí, a nossa mente está em Cristo, o nosso coração está em Cristo, os nossos desejos estão em
Cristo, o nosso falar está em Cristo, os nossos olhos estão em Cristo. Ele é Senhor sobre toda a nossa vida. A partir do momento que Cristo é Senhor, nós dizemos não ao pecado por amor a Cristo. Nós rejeitamos tudo aquilo que Cristo rejeita. Dizemos não para tudo aquilo que Cristo condena. Amado irmão e amada irmã, escute bem. Nós somos um povo que não vive sem padrões, sem normas, sem conceitos. Nós não vivemos alienados, indiferentes, insubmissos, não, muito pelo contrário. O nosso padrão é o padrão do céu. A nossa mente e pensamentos estão nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus Pai, porque Ele é Senhor. Por estarmos mortos para o pecado, nós estamos livres em Cristo. Nós estamos livres do pecado porque nós estamos mortos para o pecado e vivos para Cristo. Não somos mais escravos da culpa, não somos mais escravos do medo, não somos escravos do poder e do domínio do pecado. Você nunca, meu irmão e minha irmã, você nunca vai compreender que está realmente preso. E nunca vai compreender o que verdadeiramente é liberdade até reconhecer que Jesus é o teu Senhor. Até você conhecer verdadeiramente a liberdade que Cristo te oferece, você nunca vai entender que você está preso ao pecado, porque só Jesus é capaz de nos dar a verdadeira liberdade de tudo, a começar a liberdade de nós mesmos, dos nossos desejos mais perversos, dos nossos desejos mais egoístas, dos nossos desejos mais orgulhosos. Só Jesus é capaz de quebrar o poder do pecado em nossas vidas e nos conceder liberdade através do seu governo, que é justo e que é bondoso. Somente em Cristo e através do senhorio de Cristo é que verdadeiramente nós podemos ser livres para viver uma vida de acordo com tudo aquilo que originalmente Ele projetou para a nossa vida. Somente em Cristo é que nós podemos ser livres para cumprir os propósitos eternos dele. E isso não é uma falsa liberdade, isso não é apenas uma sensação, uma experiência de liberdade, isso é liberdade verdadeira. Isso é verdadeira liberdade em Cristo. Pare de desejar experiências, meu irmão. Experiências são tentativas. Você está tentando uma coisa aqui, daqui a pouco está tentando outra coisa ali. Pare de querer experiências. Só Cristo pode nos dar uma vida absoluta de liberdade. Liberdade para dizer sim para tudo aquilo que merece sim. E liberdade para dizer não para tudo aquilo que merece não. Liberdade, meu irmão. Liberdade que é desfrutada quando vivemos única e exclusivamente satisfeitos nele. Liberdade que só pode ser desfrutada quando nós vivemos única e exclusivamente para a glória dele e para o seu louvor. Quando Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 6, a partir do verso 20, Romanos 6, a partir do verso 20, ele vai dizer: quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça, mas o fruto que colheram, então, das coisas das quais vocês viviam, esses frutos vocês se envergonham deles, porque o fim deles é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que vocês colhem leva a vida de vocês à santidade. E o fim de tudo isso, o fruto de tudo isso é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, que é o quê? O nosso Senhor.
Amado, tudo aquilo que praticamos na velha vida nos traz vergonha, porque tudo isso era fruto para a morte. Mas agora, em Cristo e vivendo para Cristo, nós temos vida nele, e o fruto dessa vida é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas Cristo nos concedeu vida, porque ele é o nosso Senhor. Quando Jesus quebrou, através da graça, do amor e da misericórdia de Deus Pai, quando ele quebrou o poder do pecado que operava nas nossas vidas, nós que éramos escravos da culpa e do medo, a partir do momento que Cristo quebra o poder do pecado na nossa vida, nós nos tornamos servos de Cristo. Nós nos tornamos escravos de Cristo, mas escute bem, totalmente ao contrário do que o pecado exercia sobre as nossas vidas, Deus não nos trata como escravos ou como servos, mas Ele nos trata como filhos e filhas. Ele nos trata, Jesus Cristo nos trata como irmãos e como amigos. Nós somos tratados por Deus Pai como filhos. Olha o que ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 11 do capítulo 3. Nessa nova vida em Cristo, na nova vida que Cristo nos oferece, não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Não há diferença entre mim e você, todos nós somos chamados de filhos de Deus, porque Ele nos reconhece como filhos, Ele nos olha como filhos. Amado, Jesus comprou a nossa liberdade, e quando Ele comprou a nossa liberdade, Ele nos chamou de seus. Entenda isso. Ele não apenas comprou a nossa liberdade, diz, ó, segue tua vida, segue teu barco, viva a tua vida, você está livre, então agora viva do jeito que quer. Não! Quando Cristo comprou a nossa liberdade, Ele nos chamou de seus. Por quê? Porque Ele nos adotou, porque Ele nos inseriu na sua família. E é aí que nós descobrimos que viver em Cristo é a verdadeira e incomparável liberdade. E essa liberdade nos dá alegria, satisfação completa, nos dá convicção de propósito apenas quando nós reconhecemos que Cristo é o nosso Senhor. E a partir daí, meu irmão e minha irmã, tudo o que eu faço é testemunho. Tudo o que eu faço é fruto, é resultado desta nova vida que tenho em Cristo. Tudo o que eu faço para a glória do meu Senhor. Olha o que Paulo vai escrever a partir do verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Olha só, não vivam como antes, agora que estão em Cristo, testemunhem dessa vida em Cristo, se revistam de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Por quê? Porque temos uma nova vida em Cristo. E aquilo que Cristo fez por nós, Ele nos perdoou, nós fazemos pelos outros. Aquilo que Cristo fez por nós, Ele nos amou incondicionalmente, nós amamos os outros incondicionalmente. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, verso 14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Verso 15, que a paz de Cristo seja o juiz dos vossos corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz,
como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Verso 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, transborde em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E verso 17: tudo, tudo, não é apenas algumas coisas, meu irmão e minha irmã, escuta bem isso, meu querido e minha querida. Não é apenas algumas coisas, tudo o que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Meu amado irmão e minha amada irmã, debaixo do senhorio de Cristo, não há como a gente separar a nossa vida entre sagrado e secular. Debaixo do senhorio de Cristo, não tem como a gente separar a vida do cristão em caixinhas, a caixinha daquilo, a caixinha daquilo, isso é uma coisa, isso é outra coisa. Não, meu irmão. Debaixo do senhorio de Cristo, tudo o que eu faço para a glória de Deus Pai. Então não é possível eu separar fé e profissão. Não é possível eu separar fé e o que eu faço como trabalho, como profissão, não é possível. O meu trabalho, a minha profissão tem que honrar a Deus. Não é possível eu separar fé e namoro, ou fé e casamento. Tudo que eu vivo num relacionamento amoroso, seja em namoro ou seja em casamento, tem que ser para a glória de Deus. Não tem como eu separar fé e lazer. Não tem como eu separar fé e acessar a internet. Tudo o que eu faço, tudo o que eu vejo, tudo o que eu desfruto, tem que ser para a glória de Deus. Não tem como separar fé e dinheiro, não tem como separar fé e finanças. Não tem como separar, meu irmão. Não tem como separar fé e dinheiro. Todo recurso que a mim chega deve ser usado com prudência para a glória de Deus Pai. Não tem como separar fé e amizades. As amizades que eu tenho, eu devo influenciá-las para que conheçam a Jesus Cristo. Não tem como separar, meu irmão, minha irmã, a nossa vida. Não tem como separar a fé e segunda-feira. Ou a gente é cristão apenas nos domingos, ou a gente é cristão apenas no culto, ou a gente é cristão apenas na hora do louvor, ou quando nós vamos na igreja, ou quando nós estamos ouvindo a pregação. Não é possível, meu irmão. Quando Deus, através de Jesus Cristo, quebrou o jugo do pecado e nos libertou do império das trevas, nós realmente e definitivamente fomos regenerados, mortos para o pecado e vivos para Deus. Então nós temos uma nova vida em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Definitivamente nós não somos mais os mesmos, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu não deixo de ser esse novo homem, eu não deixo de ser esse homem regenerado quando eu estou no trabalho. Eu não deixo de ser esse homem regenerado quando eu estou assistindo um filme. Eu não deixo de ser essa nova criatura quando eu estou comprando coisas. Eu não deixo de ser essa nova criatura quando eu estou no trânsito. Eu sou uma nova criatura, eu fui feito um novo homem. E isso não é uma roupa que eu posso trocar quando me convém. Não é uma roupa que eu coloco e que eu tiro apenas nos domingos de culto. Eu sou um novo homem, uma nova criatura.
E isso diz respeito a tudo na minha vida, a forma que eu falo, a forma que eu penso, a forma que eu ajo, a forma que eu compro. Tudo na minha vida tem que estar debaixo do senhorio de Cristo. Seja a profissão que for, seja o momento que for, tudo deve se submeter ao senhorio de Cristo. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que a partir do verso 18, o apóstolo Paulo vai deixar claro que se Jesus é o nosso Senhor, se Jesus é o meu Senhor, então todas as minhas relações são impactadas, profundamente impactadas pelo senhorio dele. E esse texto, infelizmente, é profundamente mal interpretado. E nós não temos tempo para mergulhar nele profundamente nessa noite. Mas eu só quero passar por cima, rapidamente, passar por cima dele, mas para que você entenda que se Cristo é Senhor da tua vida, da minha vida, todas as nossas relações, sejam quais forem, são profundamente impactadas, transformadas pelo senhorio dele. Se Cristo é o meu Senhor, então eu, como marido, eu amarei a minha esposa a ponto de viver para ela e viver por ela, porque isso é bom e agradável a Deus e isso glorifica o nome de Jesus. Entenda uma coisa, meu irmão, e deixa o Espírito Santo ministrar isso no teu coração. É muito fácil nós dizermos: ah, eu morreria por ela, eu morreria pela minha esposa. O grande desafio, o homem que está me ouvindo, marido, o grande desafio é viver por ela. O grande desafio não é morrer por ela, o grande desafio é viver por ela. Então ame a tua esposa a ponto de viver por ela, se doar por ela. Eu, como esposa, respeitarei o meu marido e ajudarei ele, porque isso é bom e agradável a Deus e isso glorifica o nome de Jesus. Eu, como filho, obedecerei os meus pais e honrarei os meus pais, porque isso é bom e agradável a Deus, e isso glorifica o nome santo de Jesus. Eu, trabalhador, empregado, trabalharei dignamente. Por quê? Porque isso é bom e agradável a Deus. E isso glorifica o nome de Jesus. E eu, como patrão, serei justo, serei honesto, serei íntegro, serei correto, porque isso é bom e agradável a Deus. E isso glorifica o nome de Jesus. Quando Jesus, de fato e de verdade, é o nosso Senhor, tudo na nossa vida muda. Tudo. As minhas relações mudam. As minhas intenções mudam. Os meus pensamentos mudam. A minha agenda. A minha agenda muda. Porque as minhas prioridades mudam quando Cristo é o meu Senhor. E se Cristo é o nosso Senhor, o reflexo disso, em nome de Jesus, assuma essa responsabilidade. Se Cristo é o nosso Senhor, o reflexo disso é que a sociedade muda. A sociedade é impactada. Se Cristo é o nosso Senhor, a sociedade muda. E então não há mais espaço para moralistas, para legalistas, para judaizantes, não há mais espaço para libertinos, não há espaço para sincretistas, para relativistas, não há espaço para egocentrismo, não há espaço para humanistas, não há espaço para distorções do evangelho. Na nossa vida vai imperar o evangelho puro e genuíno de Jesus, porque Cristo, que é o nosso Senhor, transformou a nossa mente, os nossos olhos, os nossos sentimentos, as nossas ações, ele transformou a nossa vida. Ele é o Senhor. E a palavra dele é luz e juiz para os nossos caminhos. Escute bem, a palavra dele é luz e também juiz
para os nossos caminhos. A palavra dele, ela muda os nossos pensamentos. Ele é Senhor sobre as nossas decisões, Ele é Senhor sobre os nossos relacionamentos. E por Jesus ser Senhor, e porque Ele é Senhor, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então escute bem, porque Jesus Cristo é Senhor até mesmo a enfermidade, a doença é serva de Cristo. Porque Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Tudo se submete a Cristo. Porque Jesus é Senhor, até mesmo os demônios lhe obedecem. Porque Jesus é Senhor, Ele foi exaltado à mais alta posição. Porque Jesus é Senhor, Ele tem um nome que está sobre todo nome. Porque Jesus é Senhor, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Porque Jesus é Senhor, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. E se você está aí do outro lado, repete essa palavra comigo. Porque Jesus é Senhor, toda língua confessará que Jesus é definitivamente o Senhor, para a glória de Deus Pai. E porque Jesus é o meu Senhor e é o teu Senhor, tudo em mim e tudo em você precisa ser radicalmente transformado. Definitivamente transformado. Que Jesus seja o teu Senhor e que a tua vida seja profunda e eternamente transformada. E o reflexo disso é que toda a sociedade será impactada. E que Jesus seja de verdade, não apenas com palavras, mas de fato e de verdade o teu Senhor. Que Ele, que já fez toda a obra necessária e nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e esta foi a primeira palavra dessa série. Ele já nos abençoou, a obra dele foi completa, definitiva. Não é necessário mais um ritual, não é necessário mais um sacrifício. A obra dele foi completa, definitiva, eternamente definitiva. Ele já te abençoou. Ele é supremo e tem supremacia sobre tudo, sobre todos, inclusive a tua, a minha vida, sobre a nossa igreja, sobre toda a criação, sobre todo o universo, sobre todo o principado e potestade, sobre todo o governo. Ele é supremo. Jesus Cristo é suficiente, nada além dele. Nenhuma filosofia, nenhuma ideologia, nenhum pensamento, nenhuma ciência, nada além dele. Ele é suficiente. Suficiente para nos salvar, suficiente para nos libertar, suficiente para nos curar, suficiente para nos dar vida eterna, vida abundante, suficiente para impactar essa cidade, suficiente. E Ele é Senhor. Senhor. Ele tem todo o domínio, todo o governo sobre as nossas vidas. Ele é Senhor. E nós nos submetemos em amor. Em amor, nós nos submetemos a Ele. Nós o reverenciamos como Senhor das nossas vidas. Nós o amamos como Senhor das nossas vidas. Nós o desejamos como Senhor das nossas vidas. E nós somos profundamente transformados, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Aí onde você está, meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a curvar a sua cabeça e em poucos minutos, em silêncio mesmo, em poucos minutos, reflita sobre a tua vida. Fecha os teus olhos aí onde você está. Agora você não precisa ficar olhando para o celular, para a TV, para onde você estava olhando. Fecha os teus olhos e reflita na tua vida.
Faça um exame da tua vida nesse momento. Todos nós temos áreas que precisamos do senhorio de Cristo. Todos nós temos áreas em nós que precisa do senhorio de Cristo. Apresenta teu coração ao Senhor nesse momento. Apresenta teu coração ao Senhor e reconhece: Senhor, talvez por rebeldia eu tento fugir do teu senhorio. Talvez por orgulho eu tento fugir do teu senhorio. Talvez eu tenha sido insubmisso, eu tenho sido... Eu não tenho vivido de forma correta, eu não tenho vivido de maneira digna ao teu chamado e ao teu senhorio. Mas, Senhor, nessa noite eu apresento o meu coração e eu peço: Senhor, transforma-me, faz morada em mim. E quando de fato e de verdade eu te reconhecer como meu Senhor e tu exercer sobre mim senhorio, tudo em mim será mudado. As minhas finanças serão mudadas, os meus relacionamentos serão impactados, a minha ansiedade, a minha angústia, a minha depressão vai cair por terra, porque tu vai ser o centro da minha vida. O meu orgulho ficará de lado, o meu egoísmo, o meu egocentrismo ficará de lado. Os meus vícios, sejam eles quais forem, ficarão de lado no pó, porque tu é o meu Senhor. E eu vivo para ti e para tua glória, porque é bom e agradável viver uma vida digna a ti, Senhor. Com os teus olhos fechados, oremos. Pai Santo, Deus eterno, Senhor soberano, sobre tudo e sobre todos, Senhor da criação, Senhor do universo, Senhor sobre as nossas vidas, Senhor da igreja, Senhor das nações, Senhor sobre todo o sistema político, Senhor sobre todos os governos, Senhor sobre todas as filosofias e ideologias, Senhor sobre o meu coração. Tu és Senhor, e eu te reconheço como meu Senhor nessa noite. Eu reconheço, Senhor, que há áreas em mim, sejam nos pensamentos, sejam nos sentimentos, sejam nas ações, sejam nas palavras, sejam nos olhos, há áreas em mim que talvez tu não tenha exercido senhorio, porque eu não tenho permitido. Então, amado Jesus Cristo, quebranta-me por completo, quebra o jugo do pecado em mim, que caia por terra todo o laço do pecado e toda a escravidão do pecado, e que eu encontre profunda, completa e eternamente liberdade em ti, apenas em ti, liberdade sobre tudo aquilo que me aprisiona, e que eu tenha a coragem em ti de dizer sim para as coisas que merecem sim, e não para as coisas que merecem não. Que eu esteja firmado em ti, ó Jesus, e que tu seja de fato e de verdade Senhor da minha vida e tudo o que diz respeito à minha vida, e que eu não trate isso como uma roupa que eu coloco e que eu tiro no domingo, mas que eu viva todos os dias da minha vida debaixo do teu senhorio, e que essa palavra nos impacte, que essa palavra nos confronte, que essa palavra nos ilumine, que abra os nossos olhos e que traga temor na nossa vida. Espírito Santo, faz a tua obra onde tu queres e trabalha no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que ouviu essa palavra ou que ainda ouvirá. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor pelos séculos dos séculos, eternamente, porque tu és Senhor, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.